Nós estamos nessa noite de ceia. Nós vamos continuar falando sobre o Sermão da Montanha e vamos encerrar essa parte, pelo menos, de Mateus 5, hoje. E, pastor, foi tanta bênção, né, domingo passado. Quantos estavam no domingo passado? Levanta a mão aí. Deus fala direto com as nossas vidas. E quando Deus fala ao nosso coração sobre sexualidade, é claro que tem muita coisa que a gente, às vezes, se incomoda ou se sente constrangido, mas, sabe, a sexualidade, ela é algo totalmente normal, natural, e nós precisamos olhar, mas essas coisas se falam dentro da igreja. Sim, Paulo falou às igrejas. Para Deus nada é vergonhoso, nós é que colocamos vergonha nas coisas. A gente que, o nosso pecado, o nosso jeito de agir e nossa rebeldia com Deus nos trouxe vergonha sobre um monte de questões, que são tabus dentro da igreja, que a gente não quer falar, que a gente não quer abrir o nosso coração. Por isso tem tanta gente vivendo tanta hipocrisia também, e às vezes os maiores escândalos são dentro das igrejas porque não há um tratamento aberto sobre as questões. Nós estivemos esse final de semana, no outro final de semana em Gramado, e tivemos uma semana ali ministrando a 45 jovens, preparando esses jovens para a liderança dentro do Janstin. E foi algo tremendo ver como Deus está agindo e como Deus está fazendo. E sabe, e nós, nesse momento, em algum momento desses dias, nós tivemos um tempo livre e nós fomos visitar uns amigos da adolescência, de seminário também, foram nossos colegas. E eles, então, nos abriram seu coração e disseram assim: olha, nós estamos nos congregando numa igreja tão boa que, sabe, quando o pastor pega o púlpito, é a primeira coisa que as pregações, que as pessoas que pregam, ele falou, não era o pastor exatamente, mas também falando do pastor, ele diz assim: quando as pessoas vão ocupar o púlpito, a primeira coisa que se fala é dizer: eu sou fulano de tal, e eu tenho este problema de pecado na minha vida, e é com esse pecado que eu luto e batalho. É uma maneira da pessoa se colocar abaixo da graça de Deus, com a graça de Deus sobre sua vida, e colocar também no mesmo nível. Nós somos pessoas, seres humanos. Nós não somos superiores porque estamos aqui pregando a palavra. Entendeu? Isso é muito importante a gente entender. Quando nós abrimos o nosso coração, nos sinceramos, a gente toma esses assuntos como algo normal, natural, e que cada um de nós luta com uma série de questões. Então, não há por que a gente sentir vergonha. Eu digo que, nesta igreja, por exemplo, nós, quando falamos de relacionamentos, falamos de sexualidade, sabemos que existem realidades diferentes dentro da nossa igreja, de pessoas que estão vivendo realidades diferentes em relação à sua maneira de viver a sexualidade. E quando nós falamos dessas diferenças, nós também entendemos que todas elas precisam ser olhadas, precisam ser tratadas com verdade e com graça. Você entende isso? Nós precisamos tratar as pessoas nesse lugar com verdade e com graça de Deus. Nós não podemos achar que nós somos superiores. Então, ninguém aqui é um problema. Eu quero deixar isso Deus colocou no meu coração. E eu quero dizer a todos os que estão aqui nessa noite: ninguém aqui é um problema. Ninguém aqui está fora do que Deus quer fazer dentro dessa igreja, dentro dessa comunidade. Ninguém aqui é um problema a ser resolvido, Porque a gente, como ser humano, quer resolver os problemas, os perrengues. Mas estamos todos num processo diante de Deus. Todos nós estamos. Isso nós precisamos ser consciência, gente. Porque se a gente não entender que todos estamos num processo diante de Deus e que nós todos estamos aprendendo a alinhar nossa vida à verdade de Deus, então nós vamos começar a nos sentir superiores, melhores. E isso aí nos tira totalmente do propósito de Deus para a nossa vida como comunidade.
Nós precisamos entender isso, né? Que enquanto nós caminharmos nesse mundo, nessa terra, nós vamos ter, até lá nós somos pecadores, resgatados, redimidos, sendo transformados, em processo de transformação. Até que Cristo venha, nós vamos estar nos transformando. Então, se eu abrisse minha vida hoje para falar com quais pecados eu luto, seria longa a minha lista, por isso eu vou poupar vocês. Mas eu gostei muito desse estilo de ser de igreja. E eu oro para que muitas igrejas, dentro da nossa cidade e dentro do nosso país, comecem a viver a verdade de Cristo. Nós precisamos, como igreja, caminhar esse caminho. E é tão bom quando nós abrimos a palavra e ela nos fala de uma maneira, e ela nos confronta, né? Domingo passado nós fomos confrontados com a palavra. E ela nos confronta, e que bom quando ela nos confronta e nos faz ver que nós precisamos andar conforme a palavra de Deus. Quando a palavra nos fala, eu me sinto, eu sou pessoalmente como pastora, eu me sinto totalmente edificada por uma palavra que me confronta. Não uma palavra que me faz sentir, ai, obrigada, Senhor, porque estou tão bem. Ai. Gente, a palavra sempre vai nos confrontar, ela precisa nos confrontar. Ela não pode nos deixar num lugar de comodidade e acomodação. Então, todos nós chegamos... eu entendo também assim, eu ouvi o Mateus falando agora, né, a partir de uma necessidade, né, qual era a necessidade do Mateus e da Fran até 1 ano e meio atrás? Havia uma necessidade, havia uma urgência. E eu ouço pessoas dizerem por aí que elas não vêm à igreja porque elas não precisam, porque elas não têm necessidades, porque elas estão bem, elas não precisam, não tem nada na sua vida que precise ser mudado, porque está tudo ok. E sabe, isso é posicionamento de gente que foi totalmente confundida pelo Evangelho. Pela palavra mal interpretada e pregada. Porque nós viemos ao Evangelho, sim, é verdade. A maioria de nós que está aqui veio através de uma necessidade. Nós tivemos um problema, nós tivemos uma dificuldade, nós estávamos vivendo uma coisa, então nós dissemos, bom, eu preciso de Deus, e eu vou lá, eu vou render a minha vida a isso, porque eu não estou aguentando viver a minha vida desse jeito. A maioria de nós chegou assim, mas enquanto tudo gira em torno do que eu preciso, eu nunca vou viver o verdadeiro propósito que Deus tem com a minha vida. Que primeiramente é conhecer esse Deus. A necessidade é só um instrumento que Deus usa na nossa vida para que a gente busque Ele. Mas quando nós chegamos a esse Deus, a necessidade começa a ficar lá atrás, porque nós precisamos conhecer esse Deus que não está para solucionar nossos problemas. Que Ele não está, o seu propósito não é solucionar nossos problemas, não é que a nossa vida fique boa, né? O propósito de Deus é que a gente venha conhecer a Deus. Então, quando esse véu cai, a cegueira que impede que vejamos com os nossos olhos espirituais quem é Deus e o que Ele quer de nós, nós abrimos o entendimento da nossa consciência para que Ele opere em nós, então, uma transformação onde as necessidades começam a ficar em segundo plano. E nós não estamos mais buscando Deus por causa que eu preciso que Ele solucione esse problema, mas porque eu conheci esse Deus que fez um milagre na minha vida e ao qual eu quero render a minha vida a Ele, e não importa o que eu tenho que passar. Amém? Isso se chama maturidade, porque aí nós vamos ali, vamos continuar então a leitura em Mateus 5, Mateus capítulo 5, seguimos então falando sobre o Sermão da Montanha. O pastor então falou domingo passado sobre casamento, sobre adultério, sobre divórcio, à luz da Bíblia, o propósito de Deus para a família, o propósito de Deus para ter e criar filhos nesse mundo, que por isso Deus criou o casamento, porque o ser humano precisa se procriar, ele precisa nascer, ele precisa viver, nós precisamos habitar essa terra. Então, queridos,
Aí Jesus segue falando em Mateus 5 e capítulo, aí nós vamos para outro tema, que é versículo 33, Mateus 5 e versículo 33. Se você quiser só ouvir, você só ouve. Se quiser nos acompanhar lendo a palavra, melhor ainda. Diz assim, vocês também ouviram que foi dito aos seus antepassados, não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu digo, olha só, vocês ouviram, tá? Jesus vem falando do que já era costume dentro do povo. E aí ele diz assim, mas eu digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio do seu cabelo. Naquele tempo não tinha tinta. Hoje nós podemos tornar nossos fios brancos e pretos. Jesus estava, claro, aqui eu estou fazendo uma brincadeira, Ele estava vivendo em outro tempo, Seja o sim, hoje ele iria trazer outra palavra, porque não ia ficar muito legal. Mas seja o seu sim, sim, diz Jesus, e o seu não, não. E o que passar disso vem do maligno. Ele está falando sobre honestidade, integridade e a nossa palavra. Então, toda transformação, quando nós falamos de transformação, ela vem no modo de ofensa. Por que eu digo que ela vem em modo de ofensa? Porque ela confronta, a gente se sente ofendido pela palavra. Assim, humanamente falando. Quando nós estamos vivendo um processo que não é aquilo que Deus quer, a gente se sente ofendido. É normal que a gente se ofenda. A gente diga, mas é muito, isso aí é absurdo. É muito essa palavra, é ridículo, é ultrapassado, sei lá, a gente coloca 1000 adjetivos quando a palavra nos confronta. Mas, amados, Jesus estava justamente fazendo isso aí em Mateus 5. Ele estava exatamente ofendendo, confrontando, usando de ofensa, porque as pessoas se ofendiam quando ouviam Jesus falando a verdade. Muita gente ia embora, muita gente virava as costas, muita gente saía amaldiçoando, porque se sentiam no seu ego totalmente ofendidos. E Jesus faz isso, ele ofende a lógica humana para revelar a natureza do Pai. Porque um dos atributos de Deus é o amor. Ele é um Deus de amor. É um deles. E aí nós vamos olhar um pouco, para olhar essa palavra de juramentos, e nós vamos ir lendo até na medida em que nós vamos caminhando na palavra, indo adiante. Paulo, em Filipenses, capítulo 1 e versículo 9, se referindo, falando aos filipenses, Paulo está vivendo um momento difícil e ele escreve cartas à igreja em Filipos e ele diz assim, ele diz, eu oro por vocês, aqui eu vou parafrasear, não vou abrir a Bíblia, mas assim, eu oro por vocês, diz Paulo, pela igreja de Filipos, assim, para que o amor de vocês aumente. Para que o amor de Deus que está em vocês aumente. Mas aumente como, diz Paulo? Aumente em discernimento e conhecimento. E aí eu vou colocar primeiro a palavra conhecimento, porque dei uma trocada aqui, Diz que o amor de vocês aumente em conhecimento e discernimento. E tem tudo a ver com isso que Jesus está falando aqui em Mateus, ali no Sermão do Monte, quando fala de juramentos. Não jurem por nada. Porque, sabe, quando o amor de Deus nos encontra, nesse processo em que nós somos tocados, eu tenho certeza que a Fran e o Mateus, no momento em que houve um positivo para a gravidez, eles se sentiram totalmente amados por Deus. Não é isso que a gente sente quando recebe uma bênção tão grande? A gente se sente amado, a gente sente um Deus de amor cuidando da nossa vida. Nós sentimos que Deus Ele está olhando para a nossa necessidade, Ele está contemplando o nosso coração, Ele está ligado no que nos acontece e a gente se sente, meu Deus, como Tu nos amas, como é bom a gente ver que quando nós oramos e quando nós pedimos, Tu nos respondes conforme a Tua vontade. E esse amor, é desse amor que Paulo está falando.
do amor do nosso Deus. Mas por que o nosso amor precisa aumentar? Paulo diz, eu oro para que o amor aumente, precisa ser mais. Por que o nosso amor precisa aumentar? Porque quanto mais o amor de Deus cresce em nós, mais nossa vida encontra um propósito. Nós temos coragem para correr atrás e para entender o propósito que Deus tem com a nossa vida quando nós chegamos a esse Deus de amor. Lembre, mais uma vez, vou repetir, até cansar. O propósito de Deus não é dar solução para os problemas da sua vida. Esse não é o propósito maior. O propósito maior da gente encontrar a Deus é conhecer ao próprio Deus. E Ele vai usar todas as situações para que a gente o conheça e conheça o seu amor. Amém? Nós precisamos entender isso, igreja, porque o evangelho foi totalmente corrompido. Quando eu ouço pessoas dizendo, eu não preciso da igreja porque eu não tenho problemas, as pessoas têm entendido quem vai à igreja porque precisa. São pessoas problemáticas, são pessoas que têm problemas, então precisam ir lá arrumar a sua vida. Não, amados, isso não é evangelho. O evangelho é o conhecimento, é Cristo nos trazendo sua vida para conhecer ao Pai. Para que nós conheçamos ao Pai e o seu amor que foi derramado sobre o ser humano. Então, o amor para que aumente em nós, e nós logo vamos chegar nos juramentos, calma aí, porque eu não posso entrar a falar sobre o que Jesus falou, sem falar antes desse amor de Deus. Olha só, o amor para que aumente, como vou aumentar esse amor? Paulo fala duas palavras. Mas para que o amor precise aumentar, eu preciso ter uma medida desse amor. Ele precisa ser uma medida de algo. Eu não vou, por exemplo, buscar água. Se eu quero ter mais água, por exemplo, eu tenho meu balde pela metade. Eu, para ter mais água, preciso ir até a torneira. Eu preciso uma fonte que me traga mais uma medida de água. Eu preciso ir à fonte da água para que eu possa encher novamente meu balde. Paulo estava falando disso, que nosso balde de amor precisa ser aumentado, ele precisa estar sempre cheio. Ele não pode estar pela metade. Nós precisamos estar sempre indo à fonte, buscar esse amor. Ele precisa ser uma medida exata na nossa vida. Ele precisa estar sempre sendo aumentado em nós. Uma das razões pelas quais não entendemos o amor de Deus, porque ele muitas vezes nos confunde, e aí eu vou usar o exemplo dos guris de novo. Eu tenho certeza que no momento em que o Mateus decidiu ou desistiu de orar e esperar, ele se sentiu não amado. Ele talvez tenha se sentido confuso com o amor de Deus. Sua fé tenha sido abalada. Todos nós passamos por esses perrengues. Nós nos sentimos abalados com a nossa fé quando nós vemos um não de Deus, ou um espera, não é agora. A gente acha que tem que ser no nosso momento, no nosso tempo e do jeito que a gente planejou. Então, quando nós não entendemos esse amor de Deus pelas circunstâncias da vida, uma das coisas que faz com que a gente não entenda esse amor de Deus é nossas experiências totalmente tortas como seres humanos sobre sentimentos, sobre o amor. Nós temos um conceito de amor totalmente errado. E aí nós dizemos assim, ninguém me ama. Ninguém me ama, eu sinto assim, às vezes eu ouço em discipulado, eu sinto que ninguém me ama, que ninguém demonstra amor por mim, eu sinto que estou sozinho nesse mundo, que sei lá, que as pessoas não gostam de mim, que aí tu ouve tantas coisas, as pessoas se suicidam porque não se sentem amadas. E aí vem o nosso erro número 1 sobre o amor. Nós temos um conceito que cremos que alguém nos ama porque sempre que precisamos, ela está perto de nós, por exemplo. Fulano me ama porque quando eu preciso, ele está ali. Essa pessoa está ali, nas boas, nas más, ele está ali, então ele me ama. Então, nós relacionamos amor quando estamos perto da gente, quando pessoas estão perto da gente em todos os momentos. Nós também achamos
que nos sentimos amados quando as pessoas nos dizem te amo. Nós acreditamos que as pessoas nos dizem te amo. Mas será que elas realmente estão nos amando? Sabe que nós podemos confundir amor, estar há 50 anos casados, um relacionamento, quantos anos estão casados? 50 anos. Nossa, que amor que deve ter esse casamento. Podemos estar casados há 50 anos, mas são 50 anos nos aguentando sem amor. Coisa mais comum nesse mundo. Então, amados, nós temos um conceito torto do amor. Como vamos entender o amor de Deus se o que a gente acha que é amor está totalmente torto, está errado? Nos mentiram sobre o amor. Nós olhamos aqueles filmes que tem final feliz e nós queremos que o nosso relacionamento seja igual àqueles filmes, né? Ai, que tudo, sabe? Todo mundo vivendo numa bolha, sabe? E aquele romantismo. Eu sou totalmente anti. Meu esposo me conhece, né? Sou totalmente anti-romantismo, né? Eu sou uma pessoa assim que para mim né? Depois que eu entendi que amar é muito além do que estar juntos. Muito além de se aguentar, é muito além de dizer te amo. E eu não estou dizendo que que essas não são manifestações do amor, cuidado, isso não exclui. Mas eu estou dizendo que nós precisamos conhecer, diz Paulo assim, que o amor de vocês aumente em conhecimento. Nós precisamos conhecer o que é o amor. Conhecimento. Não é algo que eu sinto, não é uma emoção que toma o meu peito e eu fico, isso é paixão, mas não é amor. Deus está nos falando de um amor e Deus nos trata com seu amor de uma forma que a gente não pode comparar com nada vivido com outro ser humano. Nem sempre quem está, aí vem a notícia, nem sempre quem está à nossa disposição nos ama. Você sabia disso? Você disse, fulano me ama porque está sempre do meu lado. Fulana me ama, é minha amiga porque está sempre comigo. Nem sempre quem está sempre conosco nos ama. Nem sempre quem está sempre à nossa disposição nos ama. Você entendeu isso? Porque isso em nada tem a ver com amor verdadeiro. Estar perto sempre em todos os momentos, sabe? Às vezes é só uma conveniência. Às vezes é uma atitude de uma pessoa que convém estar perto de nós em todos os momentos. Às vezes é um hábito de estar perto. Às vezes é solidão. A outra pessoa precisa, sabe? Eu preciso que me precisem. Então, como eu preciso, isso chama codependência. Quando eu preciso que me precisem, eu vou estar sempre perto das pessoas. Porque eu preciso ser precisada. E a pessoa a quem eu estou usando para que me precise, isso é pecado, eu já digo, isso é astúcia, porque nós viramos pessoas que gostam que os outros dependam de nós e não de Deus. Entendeu qual é o erro? É claro que nós precisamos uns dos outros, sim, a Bíblia nos diz isso, mas nós precisamos na medida do amor de Deus, que aumenta, que tem conhecimento. Eu não posso ser aquilo para as pessoas o que Deus deve ser para elas. Eu não posso ocupar o lugar de Deus, não me cabe, como pastora, não posso ocupar o lugar que é de Deus na tua vida. Eu não vou poder estar todo o tempo do teu lado. Lamento te dizer. Eu gostaria, mas não é possível, porque eu sou um ser humano. Igual a ti, tem horas que eu vou ter cefaleia, tem horas que eu vou ter que atender um filho, tem horas que eu vou ter que viajar, e eu não vou poder estar perto. Mas quando eu sou uma pessoa que digo que amo e faço dos outros que dependam de mim e que eu sou a que soluciona todos os seus problemas, Deus o livre, a pastora Cláudia tem que estar aqui. Não, a pastora Cláudia não tem que estar. Quem tem que estar em todos os momentos é Deus, o seu amor, o Espírito Santo. Quando eu tento ocupar esse lugar, eu estou ocupando um trono que não é meu e que Deus um dia vai me cobrar, amados.
Então nós vemos essas igrejas que colocam os pastores num pedestal. São os pastores, servos de Deus, os apóstolos. E as pessoas então, aquelas figuras, honra aquelas figuras. Amados, eu tenho que dizer para vocês, meu nome é Cláudia. E não sou melhor que nenhum de vocês que está aqui. Eu sou igual. Sou pecadora em transformação, pela graça de Deus. E não tente ser para as pessoas, para seu esposo, para seus filhos, para seu pai, para sua mãe. Não tente ser alguém que ocupa um lugar que diz que ama, mas na verdade é cruel com as pessoas. Porque quando nós fazemos pessoas dependentes de nós somos cruéis. Nos tornamos em pessoas cruéis. Porque aquela outra pessoa nunca vai poder resolver sua vida sozinha, entendeu? Eu sei que é meio duro de ouvir isso aqui, eu sei. Mas lembra, que falei, que a palavra precisa nos ofender às vezes. Ela precisa nos confrontar. Ela precisa, porque isso nos liberta. A palavra nos confronta e nos liberta. A gente sente a liberdade de que nós podemos amar a um Deus de amor e que o seu amor é suficiente não só para mim, é suficiente também para ti e para todos nós. É derramado o mesmo amor. Eu não tenho mais amor a não ser que eu aumentei o amor de Deus na minha vida em conhecimento. Eu conheci o amor de Deus, eu tenho entendido o que é realmente o amor de Deus. Então, dito isso, nós vamos aos juramentos, que tem tudo a ver com amor. Jesus diz assim, vocês não jurem por nada. Por quê? Porque Jesus estava falando isso. Porque ele sabia que nós podemos jurar e logo ali a nossa palavra é quebrada, porque somos o quê? Seres humanos. Nós aqui estamos certos que vamos fazer algo, mas logo lá nós não sabemos o que vai acontecer no futuro. Eu juro que vou te amar até o final dos meus dias. Ai, Jesus, não sei. Eu não sei. Eu não posso jurar por algo. Diz Jesus, não jurem. E vou lhe dizer, a verdade que não habita o coração sempre precisa ser sustentada pela boca. Quanto mais, sabe aquele ditado, Quanto mais se jura, como é que é o ditado? Já me esqueci. Quem muito jura, muito mente. O brasileiro tem até ditado para isso. Quem muito jura, muito mente. Então, quando alguém vem e diz assim, eu juro, já sabe que é mentira. Já descarta isso, já mentiu, já não precisa jurar. E quando a pessoa diz assim, digo diante de Deus, sou com minha mão sobre a Bíblia, já está mentindo. Porque, sabe, Deus não está procurando discursos convincentes, mas vidas coerentes com a integridade que seu amor traz para nós. Então, por qual razão alguém tem a necessidade de dizer, eu juro que? Quem precisa jurar precisa ter uma credibilidade, porque ele já está sujo na praça, ninguém mais acredita nele, então precisa jurar. Quem não tem verdade interna precisa reforçar isso com palavras. E quem conhece o amor de Deus vive coerência, que é tudo ao contrário. Quem conhece o amor de Deus vive coerência. Não precisamos provar nada com palavras, não precisamos dizer eu te juro que eu não fiz isso. Ah, Senhor... Sabe, saia dessa. Cada vez que você tenta dizer, você diga a verdade, sabe? Eu digo assim, é verdade, é isso aqui. Creu, acreditou, tudo bem. Não acreditou? Lamento, eu não preciso provar que aquilo é verdade. Não preciso lá explicar. Não, sabe, desista da explicação, porque quanto mais nós nos explicamos, mais, às vezes, a coisa... está confusa, tem muita coisa escondida. Então, amados, não se trata de obedecer externamente, mas de uma revelação interna que Deus nos dá com seu amor, de um conhecimento desse amor profundo que transforma o nosso coração e faz a gente andar em verdade e falar a verdade, sem precisar andar jurando. Quando o amor é superficial, a palavra precisa compensar, mas quando o amor é real, nossa vida fala sozinha. Nós não precisamos provar nada. Então, vamos tirar mais esse fardo de nós. Você se anima a dizer comigo, Senhor, em nome de Jesus. Pode repetir isso. Diga isso bem alto. Senhor, em nome de Cristo Jesus. Eu tiro esse fardo de mim.
Eu não preciso provar nada. Amém? Como é que você se sente agora? Como? Fala bem alto. Leve. Esse é o fardo de Jesus. Ele é leve, Eliane. Entende? Jesus veio nos trazer esse amor que nos liberta dos fardos, de provar, de o que dirão, o que as pessoas vão dizer, né? O que vão falar da minha família, de mim. Olha, irmãos, eu tento o possível de ter um bom testemunho, mas é a minha pessoa. Eu não sou responsável por ninguém, nem aqui dentro da igreja. Não sou responsável por vocês. Deus me deu uma posição de pastoreio, mas não de responsabilidade sobre a vida de ninguém aqui. Também isso para mim tem sido leve. Porque quando eu digo, sou pastora dessa igreja como uma posição, não como a responsabilidade de levar as pessoas a se transformarem. Eu tenho que gerar essa transformação. Não. Quem tem que transformar é o Espírito Santo. E por aí ficamos. Se não é o Espírito Santo que transforma, nós vamos ver pessoas voltando há 500 anos atrás aos mesmos vícios, aos mesmos pecados, às mesmas mentiras, porque não houve uma transformação genuína do Espírito Santo dentro desse. Eu oro para que nessa igreja hajam pessoas que têm tido um encontro com Deus, têm conhecido esse amor de Deus, estão aumentando o amor de Deus em conhecimento. Não é só glória a Deus, aleluia, ai, como foi o culto, ai, eu senti a presença de Deus. Não, amados, ele precisa gerar conhecimento que nos liberta. Quando eu entendo que eu não tenho responsabilidade direta sobre a transformação das pessoas que estão na minha volta. Ai, meu filho, ele tem que mudar. Sim, eu oro por isso, mas eu não sou responsável, eu não posso gerar essa mudança neles. Eu só posso acompanhá-los e ser um exemplo para eles. Porque eu vou querer que as pessoas mudem quando eu não me torno um exemplo para as suas vidas. Eu quero ser um exemplo. Então, para isso, o que eu tenho que fazer? Cuidar da minha vidinha. Que é minha, só uma que Deus me deu. Quando eu cuido da minha vida, eu tenho certeza que todos os que estão na volta são edificados, porque enxergam em mim algo além do ser humano e enxergam o amor de Deus em mim. Oh, glória a Deus. E aí vamos seguir lendo a palavra. Voltamos ali para Mateus, já estou terminando. Mateus capítulo 5, vamos para o 38, diz assim, Jesus segue dizendo, vocês ouviram e foi dito, olho por olho e dente por dente, mas eu digo, não resistam ao perverso, se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar de você a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem pede e não volte as costas, aquele que deseja pedir algo emprestado. Ah, isso aqui é muito duro. A palavra, ele estava ofendendo mesmo. Jesus estava assim, ó, em toda a corda. Porque quando nós falamos de vingança, Jesus está falando claro sobre vingança. Vocês não se vinguem, não vão atrás, não tentem fazer. Então, quando nós falamos de vingança, a vingança não te coloca no controle da situação. Pelo contrário, ela só revela que nós ainda estamos sendo controlados por algo que não é Deus. Então, a vingança é escravidão emocional disfarçada de justiça. Nós pensamos que somos justos quando nós vingamos, mas é fake, totalmente fake. Precisamos nos responsabilizar pela nossa raiva e nossos ressentimentos. Ela é nossa, a raiva é nossa. Ela não é dos outros, ela é nossa raiva. Não é o fulano, essa pessoa me tirou do sério. Ele faz de tudo para me provocar e eu fico com essa raiva, não posso ver essa pessoa porque já me dá uma raiva. Lembre sempre, essa raiva é tua, não é do outro. Não é o outro que te coloca nesse modo raiva. É tu que decide que o outro te coloque no modo raiva. Você tem total controle sobre sua raiva quando você tem deixado o amor de Deus
de Deus transformar a tua vida e que as pessoas não se tornem tão importantes, porque quem te tira do sério é muito importante para ti, tá? Ainda é muito importante e te controla. Pessoas que nos tiram do sério nos controlam 100%. Então, quando eu decido que eu não me deixo afetar pelo que o outro faz e que a raiva é minha e eu decido que não vou ficar com raiva, eu me faço um benefício tremendo, sabe a quem primeiro? A mim. Porque ele me feriu, é a lógica da carne, mas eu escolho como responder, é a natureza transformada do Espírito Santo pelo amor de Deus. Como eu decido responder a essa pessoa? Como eu decido tratá-la? É uma transformação que o Espírito Santo está fazendo sobre mim. Jesus aqui não está pedindo passividade. Ele não está pedindo que... ele não está dizendo que nós precisamos ficar passivos diante das coisas erradas. Ele está revelando liberdade emocional, sabe? Porque quem ainda reage à ofensa não foi curado pelo amor de Deus. Nós reagimos porque ainda o amor de Deus não nos alcançou. Então não se trata de sermos obedientes ao pastor, obedientes ao líder, obedientes à palavra, porque olha só, até os fariseus eram obedientes à palavra. Cuidado, nós podemos fazer tudo certo, mas ainda assim, a transformação real não aconteceu na nossa vida. Como aconteceu com os fariseus, eles eram o quê? Sepulcros caiados, era só aparência. Eles só praticavam aquelas coisas, mas por dentro, eles continuavam as mesmas pessoas de sempre. Por quê? Porque o amor de Deus não tinha transformado realmente suas vidas. Podemos fazer tudo certinho, amados, mas em nós precisa haver uma transformação real, verdadeira. Se trata de uma obediência pela revelação do Espírito Santo que nos habita, e o Espírito Santo nos confronta quando as coisas estão erradas, ele diz, cuidado com isso, olha isso aqui, e nós vamos dizendo, Senhor, que mancada, foi mal. E nós voltamos atrás, pedimos perdão, nos consertamos aquilo que erramos, porque, e aí vem essa coisa do prazer de fazer a vontade de Deus. E Davi diz isso tão claro, né? No Salmo 40 ele diz, eu tenho prazer em fazer a tua vontade, ó meu Deus, guardo a tua lei no meu coração. Mas nesse guardar da lei havia um prazer de fazer a vontade de Deus. Eu faço porque isso me faz bem. Porque eu tenho um relacionamento tão bom com esse amor de Deus, que me trouxe o Levi, que me trouxe meus filhos, que me trouxe o meu emprego, que me dá as condições de viver essa vida e me possibilita tudo dentro da sua vontade, que eu tenho prazer em servir esse Deus. E eu não sirvo para que Ele me dê as coisas, mas eu sirvo porque eu tenho um relacionamento com Ele tão grande, tão forte. Entendeu como é que é? Então, eu lhe convido nessa noite aqui, você venha conhecer esse amor. E aí Jesus termina essa parte ali falando, aí vem, uma cacetada atrás da outra, né? Ele vai falando juramento, ele pula para a vingança, e aí ele termina falando, vamos mais para frente. No versículo 43 ele fala, amor aos inimigos. Ai, essa aqui é brava. Até aqui, até dava para levar a palavra, pastora, mas essa aqui é difícil. Aí Jesus diz assim, vocês ouviram, e olha o que Jesus faz, vocês ouviram, a lei diz, né? Diz assim, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Esse era o costume dentro do povo. Mas eu digo, diz Jesus, e aí vem, pá, na nossa cabeça, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus. E aqui vamos mudar a palavra, porque Jesus, digo sempre, quando Jesus fala do seu Pai que está no céu, ele estava falando no momento em que ele ainda não tinha morrido, ainda não tinha ressuscitado, e o Espírito Santo ainda não tinha vindo como promessa sobre o ser humano, sobre aqueles que criam. Então eu transformo essa palavra de Jesus ao nosso contexto atual e digo, para ser filhos de um Pai que enviou seu Espírito que nos habita e que mora em nós. Ele não está lá nos céus, Ele mora em nós.
Que coisa tremenda, amados. Porque ele faz raiar o seu sol, olha o que diz. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, aqueles que vocês gostam de estar sempre juntos, sabe? Se vocês amam essas pessoas, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. Ou seja, ele diz, até os hipócritas fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Até quem não crê faz isso aí. Mas, portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Aí, quando Jesus fala do amor aos inimigos, nós pensamos assim, ia ser difícil, pastora. Eu não sei quantos aqui amam os seus inimigos. Levanta a mão aí. Pode levantar, amados. É fácil, é só fazer assim. Quantos amam os seus inimigos? Levanta aí a mão. Eu espero que até o final desse culto você saia com a mão levantada. Antes de sair, eu vou fazer todos vocês levantarem as mãos. Ah, tá. Agora sim. Vocês não têm inimigos. Ah, bom. Só sou eu que tenho inimigos. Ah, ok. Essa foi boa, Liane. Agora eu não sei nem o que pregar, né? O que eu vou pregar se vocês não têm inimigos, né? Agora eu pergunto, quantos não têm inimigos? Ó. Ok. Coisa boa não ter inimigos. E nós precisamos entender isso. Agora, qual é o conceito que nós temos de inimigos? Porque se alguém falar mal de nós, uma coisa que não é, a gente volta para casa furioso e a gente não quer orar por essa pessoa. E se orar e dizer, Senhor, em nome de Jesus, eu ordeno agora que o teu Espírito caia um raio em cima daquela cabeça. Nós temos essas coisas. Não, vocês não oram assim, né? Eu também não oro, calma aí. Mas a gente diz, Senhor, olha a minha aflição. Olha para essa pessoa, Senhor, olha o que estão falando de mim, Senhor, que a verdade seja manifestada pelo teu poder. E nós começamos a orar, e nós começamos a desejar, quando a gente vê aquela pessoa, aquela raiva cresce, tomara cair um raio mesmo na tua cabeça, né? No fundo é o que a gente deseja quando falam mal da gente, quando nos acusam de coisas que a gente não fez. Quando alguém torce uma verdade sobre nós. É a coisa que mais nos ataca, quando alguma coisa nos diz, mas é uma sem vergonha, pastor é um sem vergonha. Você quer ver o pastor bravo? Diga que ele é um sem vergonha. Eu conheço meu esposo, ele também me conhece, sabe que me deixa com raiva. Mas não tem nada que nos afete mais do que as pessoas falam. Nós somos, né? Agora, não amamos os nossos inimigos porque eles merecem ser amados. Nós amamos os nossos inimigos porque nós merecemos não odiar. Nós merecemos não odiar. Eu me recuso a odiar. Amar inimigos não é emoção, é identidade. É uma identidade que nós temos quando amamos os nossos inimigos. Quando amamos as pessoas que nos ofendem. Quando amamos as pessoas que inventam coisas de nós. Quando amamos as pessoas que nos roubam, que nos passam para trás. Quando nós amamos essas pessoas, nós temos revelado a identidade de Cristo na nossa vida e o amor do Pai sobre nós. Então aqui precisamos entender que amor em nada tem a ver com o que nos ensinaram. Não é um sentimento, ai eu amo, ai meu Deus, eu vejo uma pessoa que falou mal de mim, ai que bênção, é uma pessoa que me faz também. Não, isso não é amor. Quando Jesus está falando de amor, quando a Bíblia nos fala de amor e nos revela um Deus de amor, Ele está falando de outra coisa. É um amor que não deseja o mal de quem está falando de nós. Eu não desejo o mal. Eu não desejo o mal dos nossos vizinhos que nos perseguem. Sabe? Eu não desejo o mal de quem quer que seja que me faça mal.
Mas, e aí vem a vírgula, eu igualmente estou compromissada em trabalhar pela justiça quando eu amo meus inimigos. Você entendeu isso? Porque isso reflete o caráter de Deus. Sabe, Deus é um Deus de amor, mas Ele também é um Deus justo. É um Deus de justiça. Deus é um Deus justo, mas Ele também é um Deus de amor. Ele não deixa de amar quando é justo. E Ele não deixa de ser justo quando ama, porque senão não seria Deus. Então, quando nós dizemos, não, porque Deus é um Deus de amor e aceita todas as coisas, não, calma aí. Aí vem a palavra. Ele é um Deus justo. Então, se Ele é um Deus justo, não há nada que eu deixe nas suas mãos que Ele não resolva por mim. E por isso que eu preciso amar os meus inimigos. Porque quando eu amo os meus inimigos, é como, sabe, o amor de Deus, trabalhando o significado de justo e amoroso, nós vamos lembrar dos nossos pais. Em qual momento os nossos pais deixavam de nos amar quando nos disciplinavam? Talvez era quando mais nos amavam. Um pai que disciplina seu filho, ensina o que é certo e errado, impõe limites, é quando mais ama, é um pai que mais ama. Você pensa que você ama porque você deixa seu filho fazer o que quer? Não. Um pai que ama coloca limites. É quando mais amamos os nossos filhos, é quando nos interessamos em saber que pessoas eu vou criar para esse mundo. Um ser humano com limites, um ser humano com noção, um ser humano que não vai se atirar em qualquer porcaria, porque ele tem limites, porque ele sabe onde tem que colocar o limite. Porque eu ensinei como pai. E é isso que Deus faz conosco. Quando, às vezes, somos disciplinados por Deus, e Deus nos dá aquele apertão, e o Espírito Santo nos dá aquele beliscão que nos dava a mãe quando a gente se comportava mal, lembra? Assim, escondidinho. É o que Deus, o Espírito Santo faz às vezes conosco, quando alguma coisa nós pisamos na bola, e o Espírito Santo nos fala, diz assim, cara, foi mal, está errado, conserta. Então nós vamos, e Ele nos dá essa oportunidade. Amados, Jesus não está dizendo que o erro não importa, Ele está dizendo que nós precisamos ser controlados pelo seu Espírito, e que nós precisamos tratar as coisas, conversar dentro do possível. Mas se não tem conversa, se não tem... Então, deixe nas mãos de Deus, porque quando eu oro pelos meus inimigos, quando eu oro por eles, eu oro assim, Senhor, que teu amor os alcance. Que oração bem boa sobre os inimigos, sobre as pessoas que nos querem nos ferir. Senhor, que teu amor os alcance, porque eu sei que se teu amor os alcançar, eles então vão ver a injustiça que estão fazendo comigo. Você entendeu? Você ora pelos inimigos, abençoa as pessoas que estão lhe perseguindo dentro do trabalho. Abençoa, Senhor, eu abençoo essa pessoa. Eu vou dar meu melhor bom dia para ela hoje e vou abençoá-la, porque quando nós abençoamos, as portas começam a se abrir. Então, amados, eu quero terminar nessa noite dizendo que o amor de Deus gera em nós o privilégio de não sentir mais ódio. Nós não podemos ser pessoas que andam pela vida sentindo ódio de quem for, quem quer que seja. O ódio é um sentimento autodestrutivo, que vai afetar seu coração, vai afetar seu estômago, vai afetar o seu corpo. Seu corpo vai sentir isso depois lá na frente, porque o ódio ativa constantemente o estresse em nós. Nós ficamos totalmente estressados, nosso corpo vai se comprometendo. Então, a epístola aos Filipenses, Paulo mostra algo essencial, e com isso eu termino. Que quem vive em nós sempre aparece na forma como nós vivemos. Quem vive em nós, o Espírito Santo, sempre vai aparecer do jeito que nós vivemos. Ele vai se refletir. E ele aponta 3 coisas. Ele aponta uma vida visível, porque ele lá no capítulo 13, ele vai dizer assim, sejam meus imitadores, diz Paulo. Paulo foi o primeiro influencer, ele nem sabia, né? Ele foi um homem à frente do seu tempo, né? Paulo foi um influencer já naquela época, porque ele disse assim, sejam meus imitadores. Ele se colocou como um influencer. Eu tenho uma influência sobre vocês positiva como servo de Deus, então olhem para mim, diz Paulo, e se vocês não sabem o que fazer, então me imitem, façam o que eu faço.
Porque eu sei que isso reflete o caráter de Cristo. Quando nós estamos com a nossa vida 100% comprometida com Deus, e conhecendo esse amor de Deus, nossa vida começa a exalar esse perfume, e exalar essa vontade dos outros de quererem ser como nós, de quererem a vida que nós temos, de querer conhecer esse Deus que nós temos dentro de nós. Porque a nossa vida comunica algo que nós não precisamos sequer falar. Então, e Paulo ainda diz assim, não que eu já tenha alcançado, não que eu seja perfeito, diz Paulo. Não que ainda não alcancei tudo, mas a evidência de que há algo em mim que flui, jorra a vida eterna dentro de mim. Amados, eu nessa noite quero que a gente feche os nossos olhos e a gente se coloque diante de Deus. Se você quiser ficar de pé, pode ficar de pé.